Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje é Dia dos Pais e eu não poderia deixar de fazer uma homenagem aos pais. Por isso gostaria de refletir sobre dois pais cuja história está relatada na Bíblia e nos dão um bom exemplo de vida familiar e de bom pai de família. Pai Abraão viveu com sua esposa Sara numa região chamada Ur, onde era pastor de ovelhas. Um dia Deus veio e conversou com ele e lhe disse que ele deveria deixar tudo para trás e seguir o caminho que ele, Deus, mostraria. Abraão não sabia que era Deus quem estava falando, porque ele não conhecia Deus. Mas as palavras de Deus foram tão fortes que ele deixou tudo para trás e seguiu a ordem de Deus, iniciando um caminho totalmente desconhecido, mas sob e com a bênção de Deus. Deus o coloca a caminho de uma nova vida. Sua fé em Deus era tão forte que ele deu o seu próprio filho quando Deus lhe pediu que o sacrificasse. O pai Abraão nos ensina que também nós, pais, devemos colocar toda a nossa vida nas mãos de Deus e deixar Deus nos guiar conforme a sua vontade. Nós podemos deixar Deus nos guiar porque nós conhecemos o nosso Deus. Nós sabemos quem Ele é. E Deus quer dar diariamente a nós uma nova possibilidade de sermos pais exemplares. A palavra e a vontade de Deus deve estar sempre acima da nossa palavra e da nossa vontade. Abraão nos ensina que nós, pais, temos que entregar nossos filhos e nossas filhas para Deus, para que Ele cuide deles e delas conforme a sua vontade. Por isso, nós ensinamos nossos filhos e filhas a orar, a perdoar e viver uma vida de respeito para com as outras pessoas. Ensinamos a vontade de Deus. Aprendemos que Deus deve ser o fundamento da nossa família e que a nossa fé é um presente de Deus a nós. Pai José é pouco falado na Bíblia. Ele foi esposo de Maria e pai adotivo de Jesus Cristo. Ele dá o nome a Jesus por ordem de Deus. Junto com Maria e Jesus, ele suportou todas as dificuldades. Teve que fugir com Maria e Jesus para o Egito, para proteger o Filho de Deus. Ensinou a Jesus a profissão de carpinteiro. Ele sabia que Jesus era o Filho amado de Deus. E por isso cuidou com carinho de Jesus, dando-lhe todo o amor que tinha. A Bíblia fala que José foi um homem justo, porque temia e amava a Deus. José viveu na presença de Deus e foi obediente a Deus. Como pai, José nos ensina que todos nós somos, na verdade, pais adotivos de nossos filhos e filhas, porque os nossos filhos e filhas, assim como nós,
pertencemos a Deus. Deus soprou em nós o espírito da vida. Vivemos todos com a vida de Deus em nós. Deus nos deu os filhos e filhas para cuidarmos com amor e carinho deles e delas. Por isso, é importante que nós, pais, eduquemos nossos filhos e filhas no temor de Deus. Que ajudemos nossos filhos e filhas a estarem sempre na presença de Deus. Que zelemos da nossa família, porque a nossa família é a família de Deus. Que sejamos exemplos de obediência a Deus para os nossos filhos e filhas. Então, meu amigo e minha amiga, a Bíblia nos mostra pais importantes que tinham uma fé muito firme, que foram tementes a Deus, que permaneceram firmes na palavra de Deus e estiveram sempre na presença de Deus, que honraram as suas esposas e suas famílias. Pais que tinham um grande amor para estarem na presença de Deus e ouvirem a palavra de Deus. Pais que ensinaram seus filhos e filhas o caminho de Deus e levaram esses seus filhos e filhas para Deus. Pais que entenderam que seus filhos e filhas pertencem a Deus e que a família é o grande dom de Deus. Por isso, amemos nossos pais, perdoemos seus erros e limitações. Nós precisamos deles. Biológico ou adotivo, a figura do pai é importante juntamente com a mãe. E nós, pais, sejamos bons pais. Sejamos sempre os melhores pais para nossos filhos e filhas. Sejamos exemplos de fé, de temor a Deus. Não deixemos de orar pelos nossos filhos e filhas. Vamos educá-los sempre no caminho e no temor de Deus. Deixemos que o amor de Deus brilhe por meio de nós, sobre nossos filhos e filhas, sobre nossas esposas, sobre nossa família. Assim, um feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém. Se você ouviu esta mensagem, comente, deixe o seu comentário, compartilhe com outros e vai lá no meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer, e se inscreve. Então, tudo de bom.